Paz do Senhor, meus amores, tudo bem? Tanto eu quanto a Pró Jane, nós estamos empenhados em estar cada domingo, trazendo um pouquinho da nossa história bíblica dominical, um pouco da nossa história associada à escola bíblica dominical. O tema de amanhã vai falar um pouco sobre a igreja, uma casa onde nós podemos fazer discípulos, isso mesmo. A gente vai trabalhar um pouquinho o contexto do que é discípulo, como essa história está agregado dentro da palavra de Deus, para que a gente possa compreender por que o autor escolheu esse tema, certo? Antes, a gente vai meditar um pouco no nosso memorizando. E o nosso memorizando, ele está lá descrito na nossa Bíblia, tá? No livro de João, capítulo 8, versículo 31. E diz o seguinte: Então, Jesus disse para os que creram nele: Se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos. Observe que existe um princípio. Primeiro, se eu e você continuar, ou seja, existe um processo de permanência. Eu tenho que começar e eu preciso terminar. Então, se eu continuar, se você continuar a obedecer os ensinamentos do Senhor, aí sim eu serei conhecida como discípula de Jesus, ou seja, como uma seguidora de Cristo. E como é que tudo isso aconteceu? Primeiro ponto, o que é mais importante? Nós parecermos que somos cristãos ou sermos reconhecidos como cristãos. Por quê? A nossa igreja, por exemplo, a Assembleia de Deus, nós temos um costume, tá, em relação às nossas vestes. Então, a gente sabe que existem determinados critérios que são importantes e que devem ser obedecidos desde que você escolhe estar na Assembleia de Deus. Ai, é pecado usar calça? Não, mas é uma escolha sua participar da Assembleia de Deus, então você precisa entender que existem os costumes que devem ser respeitados. Porém, não são as vestes, basicamente, que devem nos caracterizar como cristãos, mas o nosso comportamento. Por que isso? A nossa história, ela tá lá descrita na nossa Bíblia, tá? Se você puder pegar junto aí com seu papai, com sua mamãe, para poder acompanhar é muito importante, tá? Então, a nossa história, ela vai estar lá descrita no livro de Atos, no capítulo 11, nos versículos 25 ao 26. Nessa parte, nesse capítulo 11 do livro de Atos, conta basicamente o princípio do processo de conversão de Saulo. Como assim? Bem, Saulo, ele era da religião judaica, porém ele não acreditava em Jesus. Então, ele era daqueles que perseguiam o evangelho, tá? E aí, o que aconteceu? Saulo, ele teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco. E nesse encontro com Jesus, ele passa, então, a acreditar em Cristo como nosso Senhor e Salvador. E aí, durante esse processo, né, de discipulado, ou seja, de ensinamento da palavra do Senhor Jesus para o apóstolo Paulo, que depois foi chamado de Paulo, mas inicialmente era Saulo, ele conheceu um jovem chamado Barnabé. E Barnabé, ele tinha muito conhecimento, muito conhecimento da palavra de Deus. Então, Barnabé convida a Paulo para que possa viajar com ele para a cidade de Antioquia. E lá nessa cidade, eles começam a ensinar a palavra de Deus. Eles começam a pregar e a falar sobre o Senhor Jesus. E a Bíblia nos conta que foi lá na cidade de Antioquia que os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Ou seja, eles foram reconhecidos, tá? Eles não chegaram lá e estamparam na testa: olha, eu sou cristã. Não, não precisa, porque o nosso comportamento, a nossa atitude vai demonstrar que Cristo habita em nossas vidas. Então, muito mais importante do que você ficar propagando que você é cristão, é as pessoas perceberem que você é diferente. É as pessoas perceberem que Cristo habita em você. E exatamente através do nosso comportamento, nós seremos uma igreja que faz discípulos. Nós seremos uma igreja que vai atrair outras pessoas para o reino dos céus.
Então, que a gente possa pedir ao nosso Senhor Jesus para que Ele nos transforme conforme a sua imagem. Para que as pessoas, ao nos enxergarem, na realidade elas vejam Cristo em nós. Pois como Paulo escreveu no livro de Colossenses, Cristo em nós é a esperança da glória. Então, através do nosso testemunho, nós poderemos fazer discípulos, e esses discípulos farão novos discípulos, e esses outros novos discípulos farão novos discípulos, e assim a igreja do Senhor vai continuar a crescer, tá bom? Um grande abraço e até a nossa próxima aula.